lugar, sobre as providências da assistência social para acolhimento de pessoas em situação de rua. A gente já vem solicitando há algum tempo aqui, inclusive com a destinação de recursos de emenda parlamentar, a contratação de vagas de hotel para acolhimento de pelo menos parte das pessoas em situação de rua que estão ainda mais vulneráveis do que outras, né? A cidade de São Paulo tem 24.500 pessoas em situação de rua. Algumas contam com vagas nos sistemas convencionais de acolhimento, mas nem esses são os mais indicados durante a pandemia, uma vez que são lugares com pouco distanciamento entre as pessoas. Então, a prefeitura já criou espaços emergenciais em clubes desportivos que estão fechados no processo da população em geral. Começou a operação Baixas Temperaturas, mas ainda assim essa reserva de vagas em hotéis é uma providência incomparável, é muito melhor do que as outras. E alguns dias atrás, ou cerca de 2 semanas atrás, nós comentamos aqui em plenário, o vereador Suplicy, vereadora Patrícia Bezerra na Comissão de Direitos Humanos, uma manifestação do presidente da Associação de Hotéis, dizendo que os hotéis não estariam dispostos a receber pessoas em situação de rua. Nós reagimos diante disso, nos colocando contra, naturalmente, e observando que havia, sim, estabelecimentos hoteleiros que aceitariam receber pessoas em situação de rua. Aliás, a cidade de Osasco tem um hotel funcionando exatamente nesse modelo. E eu fiquei muito feliz de ver que o presidente da associação, ele se retratou em seguida, e ele não disse que ele foi mal compreendido, nada nesse sentido, ou tentou justificar a opinião anterior. Ele disse: eu errei, nós erramos, e sim, de fato, precisamos estar prontos e dispostos para agir nesse sentido. Então, fiquei feliz com essa resposta dele, mas o primeiro edital que a Secretaria de Assistência Social publicou não teve resposta. Depois foi publicado um segundo edital, na minha avaliação, mais bem formulado, e já o primeiro edital era para um projeto inicial para 100 vagas de acolhimento. E como já se passou muito tempo, o segundo edital já veio com a proposta de 500 vagas de acolhimento em diversas regiões da cidade. O prazo para entrega de documentos se encerraria na sexta-feira, dia 22. Mas, em função do feriado, o prazo foi prorrogado, o que deixa muitos de nós muito impacientes, porque muito tempo já se passou, a gente já está quase entrando na fase de um relaxamento progressivo das medidas de distanciamento, e ainda não foi concluído esse processo. Claro, compreendo a falta de interesse do setor privado, né, do setor hoteleiro no primeiro momento, e todas as condições, né, toda a burocracia necessária para esse tipo de contratação, e afinal nós vamos precisar mesmo dessas vagas, e inclusive agora com a chegada, né, das baixas temperaturas. A gente já teve 8 graus de temperatura na cidade na noite de ontem. E a esse assunto acrescenta a minha preocupação com a Cracolândia. A Prefeitura e o Governo do Estado optaram por retirar os serviços públicos de atendimento, de atenção e assistência social em saúde do cerne ali da Cracolândia, daquele quadrilátero muito crítico, com a intenção de desaglomerar, de induzir as pessoas, os usuários ali daquela cena de uso, a se deslocar de lá para conseguir acesso a serviços públicos. Compreendo, mas isso não funcionou. A Cracolândia continua muito aglomerada e com presença menor de agentes públicos, de serviços públicos no fluxo, né, como a gente denomina aquele movimento ali. Então, eu insisto que a Prefeitura reveja esse posicionamento e que se coloque, sim, bem próxima ao fluxo, exatamente para atender aquelas pessoas que sequer têm condição de levantar e andar para procurar um serviço público por causa das suas condições físicas e psíquicas. Então, a gente que tem a minha assessoria e outras pessoas que têm frequentado a Cracolândia, levando produtos de higiene, alimentação ali, né, ao redor da Cracolândia,
têm observado e ficado muito impressionadas com um movimento muito grande, inclusive de adolescentes, que têm frequentado a Cracolândia numa quantidade visivelmente maior do que a gente observava antes. E eu fiz nós, né, na Comissão de Finanças, aprovamos um requerimento hoje, perguntando à Secretaria de Saúde, de Assistência Social e de Direitos Humanos, que eu acredito que sejam as 3 mais diretamente envolvidas com essa questão de pop rua, qual é o método utilizado para verificar os óbitos por Covid em pessoas em situação de rua? Como é que se faz esse controle? Algumas semanas atrás foi anunciado que o número de mortes de população de rua por Covid era de 22 pessoas. E não houve nenhum número depois disso. É de se imaginar que houve mais mortes. E aí eu me pergunto e perguntei para a Secretaria de Saúde e de Assistência Social como é que se faz esse cálculo, esse registro de pessoas que estavam em situação de rua e que, seja nos hospitais de campanha, nos outros serviços de saúde, ou até mesmo nos serviços de assistência social. Como é que se dá esse controle? Porque acho que esse número é muito importante para a gente avaliar, inclusive, a eficácia das ações do poder público. Na Comissão de Finanças, nós aprovamos também um requerimento pedindo uma análise da Prefeitura em relação à lei que foi aprovada modificando as regras do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Na redação original da lei federal, os recursos federais do PNAE que vêm para uma conta do município só poderiam ser usados para servir a alimentação no espaço escolar. E a Secretaria de Educação de São Paulo, claro, até em outras cidades é viável, de alguma forma, manter o serviço de alimentação até na unidade escolar, quando isso não representa aglomeração, mas não é o indicado. O indicado é que as pessoas não precisem se deslocar para se alimentar. E na cidade de São Paulo, optou-se para o fornecimento de um cartão alimentação para as famílias dos alunos e alunas matriculados, que seja usado exclusivamente para aquisição de alimentos e de bom valor nutricional. O cartão tem uma espécie de bloqueio, as pessoas não podem usar aquele cartão para comprar qualquer coisa. Então, isso nos exclui da possibilidade de usar o recurso federal do PNAE, que é da ordem assim, de 50 milhões de reais, para fornecer alimentação agora no período da pandemia. Foi aprovada uma lei federal, incluindo um artigo novo nessa lei sobre o PNAE, dizendo que, excepcionalmente, nesse contexto de calamidade pública, os recursos podem ser usados para o fornecimento de alimentos diretamente, de gêneros alimentícios, diretamente para as famílias dos alunos. O problema é que a gente fornece gêneros alimentícios para os alunos, mas a gente garante a alimentação dos alunos da nossa rede, transferindo esse vale alimentação para que sejam comprados alimentos no comércio local. Então, nós estamos fornecendo alimentação para os alunos por meio, da transferência para os seus pais, mas não exatamente na forma da redação. Já existe um parecer jurídico de que não, essa nova redação não nos contempla, e o que seria mais seguro era que houvesse aprovação de um texto no Congresso, na Câmara Federal, prevendo essa outra forma de utilização dos recursos do PNAE, e para que assim a gente consiga realmente atender todos os alunos da rede municipal. Então, conto inclusive com os colegas para que façam contato com os seus colegas deputados federais para que se atue nesse sentido. A gente tem um dinheiro parado em conta que não pode ser usado para aquela finalidade que é exatamente do que nós precisamos agora.